Vamos ver como eu fiz esse cabelão dessa ruiva? Vamos lá comigo? Bom, eu comecei primeiro, como sempre faço, tirando as medidas da cabeça, para eu já fazer uma massinha no tamanho aproximado, né? Esse, no caso, eu vou só forrar a cabecinha dela com essa massa, não é para fazer o comprimento do cabelo, tá? É só para o caso de ficar aparecendo fundinho em algum lugar. Às vezes, em alguns lugares, a gente acaba não colocando um cabelinho e aí fica aparecendo o couro cabeludo dela e não pode, tá? Tem que cobrir tudinho. Cortei no tamanho ali, né? Que eu já tinha medido. Vou só dar uma arredondadinha, porque não é porque não vai aparecer que eu tenho que fazer esculachado, tá? Tem que dar uma caprichada. Colar, sempre colo com água, né? Pra quem me acompanha já sabe. Encosto ali e vou aderindo na cabecinha dela. Mais aguinha para colar. E vou acomodando essa massinha na cabecinha toda dela. Aqui eu vou só dar uma alisadinha para ele entrar mais e não abrir, né? Não ficar levantadinho. Abrir tudinho ali na frente, unir com o couro cabeludo dela. Atrás ficou uma bolinha, só tirei, mas não vai aparecer de qualquer forma. Então tá cobertinha. Agora vamos começar fazendo as mechas. Eu fiz um monte de bolinha ali, já deixei prontas, não tem tamanho certo, vai depender do comprimento que você quer ou o cabelinho dela, né? Aí eu vou fazer uma coxinha bem alongada. Veja o comprimento que eu quero. Essas marcações eu vou fazer na volta toda dela, porque ela está arredondada, essa coxinha, tá? Então, eu faço a marcação na volta toda dela e vou enrolando nela própria. E veja o comprimento, se ficou legal, vou começar a colar na cabecinha dela. Não preciso passar cola. Tá legal a posição, né, que eu quero. Agora é só unir. Pincel modelador e unir. Lembrando que depois vai ter mais camadas que vai cobrir. De qualquer forma, eu faço os riscos para o caso de aparecer. E assim vou seguindo. Várias coxinhas bem alongadas. E a marcação na volta toda, porque a hora que você enrola, ela vai aparecer o outro lado. Então, eu faço a marcação de todos os lados dela.
Sempre eu vou dando o movimento que eu quero na cabeça dela, né? Para que lado que eu quero o cabelo. Nesse caso, ela vai estar esvoaçante para um lado. Então, eu tô colocando para lá. Sempre na mesma direção. A não ser que fosse um cabelo bem bagunçado, né? Aí poderia ser tudo aleatório. Mas aqui no caso, eu estou jogando todos os fios para um lado só. Perceba que eu vou cobrindo toda a lateral primeiro, né? Começando por baixo e subindo pela lateral. Aí uma sujeirinha, só tirei e continuo alisando. Depois que eu cubro toda a parte de baixo, aí eu vou começar a preencher uma camada um pouquinho acima. Aqui eu fiz mais bolinhas. Eu peguei uma bolinha na medida número 10 da minha. Para quem não conhece essa ferramenta minha, eu tenho um vídeo que eu explico um pouquinho sobre ela. Qualquer hora eu vou fazer um videozinho. Isso aí é para quem quer agilizar e não tem balança na hora, tá? Eu gosto, eu tenho essas medidas há muitos anos. Eu utilizei essa minha medida e vou continuar fazendo o preenchimento agora na segunda camada. Da mesma forma, né? A coxinha alongada. Faço a marcação em todos os lados e vou colocando lá e unindo. Da mesma forma, dando continuidade.
que eu termino essa parte de trás, essa segunda camada, eu vou subindo cada vez mais, para cobrir todinha a cabeça dela. Evitar ao máximo de deixar espaços sem as mechinhas. Vou ajeitando, né, todos os cachinhos na posição que eu quero e vou continuar subindo mais bolinhas de acordo com o comprimento que eu quero, né? Isso daí não tem uma regra, cada um vai fazer do tamanho que acha que fica legal. Pode ser que tenha um cabelão mais comprido, isso fica um meio termo. Mais coxinha alongada, marcação de todos os lados. Esse agora eu dei uma achatadinha, tá? Porque ele vai um pouquinho mais na lateral, mais na frente. Eu queria com um pouquinho menos volume, por isso eu dei uma achatadinha. Eu fugi um pouco da câmera ali, mas eu só dei uma achatada nele e fiz as marcações dos dois lados da mesma forma. E agora eu dei aquela enroladinha. Só que como ele tá mais achatadinho, ele tem um volume um pouquinho menor, que é o que eu queria aí na frente, para não ficar muito grosso. Isso eu tô colocando lá bem pertinho do olho dela. Tô ajeitando bem. Ficou na posição que eu queria. Vou sempre arrumando. E colar com aguinha. Tô passando aguinha em tudo. Encosto ali. E vou dar o acabamento como todas as outras mechas. Sempre com poliflor. Quem quer pode usar água, quem usa outro material pode usar, né? Eu gosto do poliflor. Eu vou unindo e continuo fazendo as marcações para ficar bem bonitinho. E dou acabamento.
Essa outra aqui eu achatei um pouquinho, mas só com a mão, tá? Bem pouquinho mesmo. Mas fiz as marcações da mesma forma dos dois lados, igual as outras. Fiz na lateral, olha lá. Tem que dar uma caprichada boa nessas marquinhas, tá? Tô enrolando também, sempre olhando a sua referência, né? Pra você fazer os cachinhos na posição que quer. Eu cortei um pedacinho ali com a tesoura pra ficar bem mais fininha a ponta. E vou colocar de acordo com o desenho também. Esse daí eu me baseei pela Merida, tá? Não é ela, é uma pessoa mesmo. É um personalizado, mas ela queria com o cabelinho igual da Merida. Então eu estou olhando a referência dela para ficar parecido. Joguei essa mecha lá na frente, dou o formato, a posição que eu quero da mecha. Estou só fortalecendo um pouquinho mais a marcação com o pincel modelador. Aí. E uma finalizada. Essa mechinha, ela vai mais na frente, então eu afinei ela também para não ficar muito volumosa e vou colocar na posição que eu quero. Quando eu quero um pouco menos volume, eu dou uma achatada, ou com a reguinha de achatar mesmo, ou com a própria mão, né? Encaixo bem onde eu quero, arrumo a posição para dar continuidade, né? Olha lá como já tá ficando bonitinha, já tá tendo um formato. Já tem um certo volume na frente, já tem bastante volume atrás. Agora ainda falta uma parte ali intermediária entre a frente e a parte de trás. E eu continuo da mesma forma, né? Só que agora eu estou fazendo uns cachinhos um pouco mais estreitinhos. Quando eu quero menos volume, como eu disse, eu achato mais. Quando eu quero mais volume, eu deixo ele mais arredondado. E cada mechinha que eu coloco, eu vou unir bem certinho para não abrir depois, né? Às vezes fica algum buraquinho, a gente vem depois com uma outra massinha e cobre a hora que der uma boa secada. Em alguns lugares a gente vai perceber que ela vai abrir um pouquinho. Aí a gente vem e tampa.
Aqui na lateral, eu tô fazendo uma um pouquinho menor, pra dar uma tampadinha em alguns lugares já. Opa! Tá vendo? Eu quero que cubra um pouquinho a orelha dela, então vou fazendo umas menorzinhas e vou encaixando ali. Sempre dando uma olhada no original pra ver se não tá muito, não tá fugindo, tá? Do modelo. Aí eu faço a união também. E deixo bem acabadinho. E vou cobrindo o topo da cabeça, né? Onde ficou faltando bastante cacho. Eu já vou fazendo mais coxinhas, de acordo com os tamanhos que eu quero. Tudo aleatório, não tem tamanho certo. Essas eu tô fazendo um pouco mais menorzinhas, né? Mais não, né? Menorzinhas. Porque não é necessário que elas vão até embaixo. Agora elas vão só para preencher esse espaço vazio mesmo. Vou fazendo quantas forem necessárias para cobrir tudinho esse espaço que ficou sem mechinhas. Acabamento em cima, né, para unir todas, não ficar abrindo. Sempre é necessário fazer um bom acabamento na parte que vai aparecer. Aí a parte de cima e atrás eu finalizo todas elas unindo, né? Agora o que precisa só é fechar mais alguns espaços. Aí eu vou fazer umas menorzinhas. Vou arrumando de acordo com o necessário, né? Se sair um pouquinho do lugar, alguma mechinha eu vou e coloco. Tá pesadinha ainda, né? É um cabelão, hein, gente? Eu não marquei, não medi quantas gramas foi de massa, mas foi bastante.
Agora eu tô fazendo umas coxinhas menorzinhas, só para ir encaixando mesmo e tampando alguns buraquinhos. Faço uma coxinha menorzinha, mais alongadinha também, faço uma marcação, vou colocando onde eu quero e vou unindo. Agora eu usei uma agulha mais fina, né, para unir. O pincel modelador não ia caber muito bem ali. Vou fazendo a junção, peguei um outro modelador mais fino e faço o acabamento. Aí eu faço várias dessas mechinhas, né? E para as que sejam suficientes para tampar esses buraquinhos, tá? E vou sempre unindo todinhas para dar um bom acabamento, fica bem bonita. Por isso que eu cobri primeiro a cabeça, né? Eu forrei com aquele pedacinho de massa na cor, porque dentro de algum buraquinho ali iria aparecer sim o couro cabeludo dela. Então isso vai evitar, tá? É uma dica boa aí para você não se esquecer de utilizar. Aí eu finalizo sempre com o Aqua Brush, né? Pra unir, tirar qualquer marcaçãozinha. Venho com ele, venho com o pincel modelador e vou arrumando. Ajeito bem os cachinhos para deixar ele secar agora, para eu poder finalizar.
Aqui não tá colando, mas eu vou passar uma colinha ali pra ele unir bem no rostinho dela. Aí ficou desse jeito por enquanto, beleza? Agora eu vou vir com o meu giz pastel, fazendo sombreado. Aqui vocês podem usar qualquer outro pozinho, tá? Esse é bem fraquinho, né? Poderia usar um mais forte, mais pigmentado, mas é o que eu uso, é o que eu tenho. E eu esperei secar bem ela, pelo menos 24 horas, tá? Pra que a hora que eu faça esse movimento com o pincel e não marque na peça já pronta. Então, eu espero ele dar uma boa ressecada, de um dia pro outro já dá pra pintar. E toda a parte que tem, a parte mais afundada, eu dou uma escurecida, né? E vou fazendo esse acabamento em todas as partes mais profundas. Como eu disse, pode usar um material mais pigmentado, vai dar uma luz, né? Nos lugares mais claros, vai dar uma luz até mais bonita do que essa aqui fica no meu, porque o meu é bem clarinho. E assim eu vou finalizando com todas as partes que são escuras, colocando um pouquinho de preto nelas. E fica dessa forma. E aí, gostaram?